Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje eu vou trazer aqui uma amiga, minha colega de escola, gente, que eu conheço desde pequenininha e se tornou um fenômeno aí nas redes sociais. Gabriela Costa Xavier, formada em Direito, Direito de Administração Pública, mas o Instagram dela bomba com perguntas polêmicas. Vamos conhecer um pouquinho da Gabi e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre questões jurídicas envolvendo a nossa área aqui, reprodução, obstetrícia, direito das mulheres. Então, Gabi, bem-vinda. Bem-vinda. Fala um Muito pouquinho obrigada de você. pelo convite. Bom, gente, quem não me conhece, vou até falar meu Instagram, Prof. Gabriela Xavier. Estou atuando aí já tem um tempo na internet, resolvendo e solucionando algumas dúvidas que as pessoas têm sobre questões que envolvem o direito, a nossa vida, o direito de família. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução assistida, que é um tema assim que é novo, é algo que está crescendo muito. Então, muitas e muitas dúvidas sobre como que isso vai ser legitimado, regularizado perante a lei. Então, a gente tem aqui alguns casos bem interessantes. Acho que vocês vão gostar. E fala um pouquinho, Gabi, da sua formação, onde você estudou. Eu sou advogada, gente, pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou administradora pública pela Fundação João Pinheiro, sou mestranda na Universidade Federal também e sou especialista em direito público. Hoje eu tenho um cursinho para quem quer passar em concurso público. Criei uma metodologia diferente para ensinar as pessoas que é possível alcançar a aprovação de um jeito mais claro, mais simples, cheio de exemplos, Criei uma metodologia diferente, Rafa. Então, desempenho esse trabalho e, claro, em razão da minha formação, em razão do fato de que realmente acredito que o direito ele tem que ser falado na língua do povo, as pessoas têm que entender o direito que regulamenta a nossa vida em sociedade. Eu também estou sempre resolvendo, solucionando dúvidas das pessoas, estou respondendo muitas questões que envolvem direito de família, que envolvem direito civil, contratos, essas dúvidas mais comuns. A gente vê, Gabi, que seu Instagram realmente é bem movimentado, E tem muitas perguntas que o povo manda mesmo e você fala numa linguagem bem clara, Você acha que esse é o seu diferencial? Eu acredito que, na verdade, o direito, durante muito tempo, Rafa, ele foi ensinado de um jeito mais complexo, mais difícil, porque, gente, quem tem conhecimento tem poder. O conhecimento é tudo, algo que ninguém te tira. Então, muitas vezes, o direito ele era explicado de um jeito mais difícil, com termos muito complicados. É claro que existe o vocabulário da profissão, existem os termos jurídicos que eles são importantes, mas eu acho que muitas vezes o profissional do direito ele queria afastar um pouco as pessoas daquele conhecimento. Isso durante muitos anos, gente. Mas, graças a Deus, estamos em um momento de globalização, um momento em que a informação está disponível o tempo todo, um momento em que a internet está aí facilitando o acesso, Então, a gente pode realmente aprender muita coisa na internet. Então, eu acredito que não tem mais espaço para isso, não tem mais espaço, Rafa, para você tornar algo que tem que ser de conhecimento público, talvez restrito. Então, eu acho que é um movimento natural da sociedade de democratização do conhecimento em razão dos avanços da tecnologia. Então, eu faço isso também porque eu acredito muito que, de fato, todo mundo tem que buscar e ter uma convivência mais pacífica, entendendo os direitos que possui, entendendo onde vai o direito do outro, onde começa o meu. Então, acho que isso é algo muito importante para estruturar uma sociedade mais ética e conhecedora mesmo. Então, eu acredito que tem que ser assim, tem que ser falado na língua do povo. A gente sabe que estamos em um país que a educação não é também tão acessível para todo mundo, que existem falhas no nosso sistema educacional. Então, eu faço esse papel, sim, com muita alegria. E estou aqui para esclarecer, então, essas questões que envolvem esse tema tão novo. Eu acho também que tem um interesse maior das pessoas, por terem acesso pelas redes sociais, pela internet, elas têm um interesse maior de aprofundar um pouquinho esse conhecimento em todas as áreas, Em todas as áreas. Que era muito restrito antes ao especialista, à medicina, ao direito, a cada profissão em si. As pessoas, por terem acesso à informação, elas querem saber um pouquinho de tudo, Inclusive dos direitos dela. Exatamente. De uma forma acessível. E eu acho que vocês devem vivenciar isso muito, assim. Quantos e quantos pacientes devem buscar ali um diagnóstico no Google, o que é complicado, porque, assim,
O Google não vai acertar, provavelmente. Agora é no chat GPT. Agora no chat GPT. Mas a gente entende, né? É a curiosidade. Exato. É a curiosidade. Mas é claro, gente, que assim, a internet, por ser um instrumento de consumo de conteúdo muito rápido, né? Muitas vezes é muito raso, né? Não chega por essa razão que é importante o profissional. Então, eu acho legal esse trabalho de aquela pessoa descobrir que ela tem aquele direito, esclarecer aquilo para ela, e é claro, para ela vai buscar atrás. esse direito, ela precisa de um profissional. Sim. Então, assim, acaba que também é uma vitrine do seu trabalho advogado aí, né? Eu acho que todo advogado pode e deve esclarecer os direitos das pessoas, porque, querendo ou não, está fazendo algo, está servindo o outro, está gerando uma utilidade para aquela pessoa, e é lógico que ela vai precisar de você depois. Eu acho que, assim como na medicina, a gente deu o exemplo aqui, né? Do paciente realmente tem a curiosidade, muitas vezes, de pesquisar ali no Google, no chat GPT. Já chega na consulta com você falando, doutor, eu vi que pode ser isso, isso e isso e tudo. Mas tem ali uma individualidade do paciente, uma anamnese que a gente vai fazer por trás, bem feita, um exame físico, que às vezes até o caminho é bem diferente do que ele viu ali, porque a gente vai avaliar a pessoa individualmente. E acredito que no direito seja a mesma coisa. Ah, você tem direito a isso. Ok, mas vamos aprofundar um Destrinchar pouquinho aí, mais. né? Vamos destrinchar a história como um todo, qual é a real situação. Exatamente. Assim, a gente não conseguimos, ainda bem, substituir, né, os seres humanos pelas máquinas. Então, assim, realmente cada caso é um caso e tem muitas especificidades, né, que devem ser analisadas com calma e com cuidado. Então, vamos começar a falar de alguns casos. Alguns que a gente até já vivenciou, né, Duda, assim, na nossa prática. E outros hipotéticos aqui, porque realmente, igual a Gabi falou, né, a gente está vivendo uma era de avanços na medicina, na reprodução, de mudanças também na legislação. Então, acho que é importante as pessoas terem essa consciência dos direitos e das consequências que podem vir em alguns casos. Então, eu já tive um caso, né, de um casal que me procurou, fizeram uma consulta querendo fazer um tratamento reprodutivo. E quando eu fui destrinchando a história, eles eram um ex-casal, na verdade, eles já haviam sido casados, e a mulher estava num relacionamento homoafetivo, né, se descobriu lésbica, mas ela queria ter um filho. E ela gostava muito, muito amiga desse ex-marido, e resolveram, então, fazer um tratamento reprodutivo. A ideia era fazer um tratamento reprodutivo juntos. E aí, na consulta, né, Gabi, eu expliquei Mas que no caso, ele seria apenas o doador ali. Pois né, foi isso que eu expliquei na consulta, que ele seria, no caso, o pai. Haveria o registro, que os dois fariam um tratamento juntos, e assim teria uma questão de guarda compartilhada, de pensão, né? E isso tudo estaria envolvido. Não era meramente um doador de sêmen, até porque isso não existe aqui. O doador de sêmen vem do banco de sêmen, que é anônimo, e é outra história. Mas o que eles estavam buscando era isso. Era mais ou menos isso, mas eu acho que eles também iam, sim, compartilhar a guarda, mas não tinham pensado em todas as questões que envolviam. E aí eu conversei, inclusive, sobre a questão da companheira atual, se ela desejava também ter filhos, né? Porque às vezes não, né? Se o casal homoafetivo quer ter filhos e faz uma clínica de reprodução, ela vai registrar a companheira, vai registrar a criança como filho dela também. Mas aí, nesse caso, que ela é uma companheira, mas os dois que fizeram um tratamento... É uma questão, realmente é uma questão muito complicada, né, gente? Porque a gente tem que analisar o que fala o Conselho Federal de Medicina, a gente tem que analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que analisar tudo isso. Existem muitos interesses envolvidos, inclusive o interesse da criança. A criança, ela tem direito ao reconhecimento da filiação, né? Quem que é o pai dela. Então, como é uma situação totalmente diferente, porque uma coisa é você, de fato, né, um casal lésbico, ir a uma clínica e, usando um sêmen, né, de um doador anônimo, fazer isso é totalmente possível. Outra situação é esse ex-marido fazer essa doação. Então, assim, inclusive, havendo reconhecimento de paternidade, existem várias implicações, pensão alimentícia, direitos sucessórios, né? Então, a criança vai ser aí herdeira desse pai. Porque aqui no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, até pode existir a doação direta de gametas para parentes até quarto grau. Até quarto grau. Então, nesse caso, ele nem se enquadraria. Nem se enquadraria, exatamente. E pelo que eu tinha entendido da situação também, por ele ser o ex-parceiro e muito amigos próximos, ele ia acabar tendo convivência com a criança. Ele teria de alguma ter forma, o filho juntos. Eu acho que eles teriam juntos.
No caso, se o casal ali é homossexual, as duas tinham intenção de ter o filho, né? E excluírem ele totalmente, eu não sei se era esse o caso, né? Parece que não. Parece que eu acredito acho que não. ele ia continuar convivendo, pelo que eu entendi, né? Da Foi situação, uma assim. consulta, depois não houve um retorno, até porque eu fiz eles pensarem, olha, não é um tratamento com sêmen doado, né? É um tratamento que se conhece o pai, então... Como casal, né? Inicialmente. Exatamente. E então, foi uma situação, assim, que na época eu conversei muito, né? Que se a mulher quisesse ter um filho de maneira independente, quero ter um filho, né? Eu e minha parceira queremos ter um filho. É melhor procurar uma clínica, fazer tudo dentro dos trâmites da lei. Até porque quando o casal lésbico faz o tratamento, eles vão receber um documento da clínica para poder fazer o registro da criança. E outra situação, Gabi, que a gente vê muito na mídia, são casais também, principalmente de mulheres, que pegam um sêmen ou de um amigo, ou compram pela internet, tem um mercado negro aí, para fazer inseminação intrauterina caseira. Isso aí eu já peguei caso, inclusive, em plantão do SUS. Às vezes, paciente ou casal homoafetivo mesmo, ou paciente que está tentando engravidar há muito tempo e não tem condição ali de procurar uma clínica. E elas falavam assim, não, é inseminação caseira. Fulano me doou o sêmen e elas injetam em casa. Em casa, com seringa e tudo. E assim, primeiro que tem o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Porque nada é pesquisado. Não tem nenhum controle e tudo. E como que fica essa questão? Vamos supor, um casal homoafetivo que adquiriu um sêmen pela internet, por um doador que se disponibilizou. E para registrar essa criança, como que é? Porque lá na clínica, quando a gente faz o tratamento das duas mulheres, elas saem com a documentação para poder registrar a criança como filho das duas. E nesses casos, assim, que é caseiro? Na verdade, assim, essa inseminação caseira, ela não é ainda tipificada como crime, mas é um ato ilícito, né? Um ato ilícito. Inclusive, tem algumas implicações, né? Porque, assim, no Conselho Federal de Medicina, o próprio médico, se ele souber que aquele sêmen ali é oriundo de uma inseminação caseira, se o médico auxiliar, ele não pode auxiliar de forma alguma. Mas pelo que vocês me falaram, seria em casa mesmo, a própria pessoa fazendo. A própria paciente. Infelizmente. E ela sabendo quem que é o doador, ou às vezes nem sabe. Sabendo ou não, exato. Bom, gente, como não existe, basicamente quase que a mesma resposta. Como não existe nenhum instrumento falando, olha, eu doei esse sêmen, eu fiz essa doação, esse pai, ele vai ficar sujeito a todas as implicações legais. Porque, de fato, se a criança... Assim, exatamente, se foi um amigo que doou. Exatamente. Essa criança, poxa, ela tem os direitos que ela tem tanto de pensão alimentícia como herdeira, né? Ela tem todos os direitos, porque se ela conseguir provar, né? Existe... Aquela mãe sabe de quem que é. O sêmen é do meu amigo. Poxa, ela entra com uma ação de reconhecimento de paternidade e esse pai vai ter que se responsabilizar aí, né, de prestar algum suporte para essa criança, porque não existe nenhum instrumento, não existe nenhum, foi feito ilegalmente, sem nenhum tipo de respaldo e sem uma clínica, ou seja, assim, você comprovar que eu doei, ou então eu nem sabia, eu não sabia, é muito complicado. Então, assim, não existe a prova disso para esse pai falar assim, nossa, nem sabia, ou então, poxa, isso aí foi uma doação, ele vai ter que comprovar isso de alguma forma, então vai ser muito complicado. E a companheira que é a não gestante, ela não vai conseguir registrar a criança. Porque ela não Como vai que ela ter vai direito fazer? ali. Exatamente. Porque ela não tem a documentação falando que é um tratamento. Não tem uma documentação falando que é o tratamento. Então, ela vai registrar somente o nome dela. Só inicialmente. A gestante. A gestante, o nome depois dela. A outra pode requerer, talvez, uma adoção? A outra, você diz a esposa. A esposa, Poderia requerer adoção. Vai ter que ser, porque realmente... Porque como mãe... Elas não têm, exatamente, elas não têm nenhum tipo de registro. Assim, lá na clínica, a gente oferece, né? A gente entrega o documento falando do tratamento, que as duas fizeram o tratamento. Então, quando a criança nasce, elas vão no cartório e já sai ali registradinho com as duas mães. Exatamente. Nesse caso, só ia ficar o nome da mãe do documento. Só da mãe, só da gestante. Ter nem pai e nem da parceira. Exatamente, mas o que ela tá falando é uma adoção, e isso é possível, sim. Só que posteriormente. Posteriormente. Com todos aqueles trâmites posteriormente, difíceis, exatamente. Né? E eu fico pensando também na criança, né? Depois, porque eu acho que é natural da criança ela querer saber ali a origem dela em algum momento, né? Seja quando é criança ou quando for mais velha. Inclusive, esse é um direito da criança. Isso. E esse é um direito da criança, assim,
que não prescreve, né? Ela pode a qualquer momento, né, pleitear Como essa filha filiação. ali, Olha, eu sou filha, sou sua filha, né? Agora, se ela cresce já sabendo que ela Tratamento. é filha de um casal homoafetivo, que foi feito um tratamento Um banco de numa clínica sêmen, com banco de sêmen de um doador desconhecido e tudo, é totalmente diferente, né? Que ela já vai crescer com essa informação, sabendo que não tem como ela Não ir tem como atrás, saber né, exatamente, de quem é o é. pai biológico, É. do que a mãe simplesmente falar. Como que ela vai esconder? Não, a mãe sabe quem foi o doador ali, se foi um amigo, É. ou eu comprei na internet de forma ilegal. Não sei, mas geralmente os casos que eu vi eram pessoas próximas, conhecidas, assim, amigos. E o cenário muda, né, gente? É amigo no momento, depois em outro momento. Essa amizade, essa mãe, talvez na maternidade ela percebe que é mais desafiadora do que ela imaginava. Então, assim, é muito arriscado. Né? Muito arriscado. Para o doador é muito arriscado. E para a mãe também, como vocês falaram. Né? Fazer isso em casa. Tem questões de saúde. Questões de saúde, exatamente. Então, procurem as clínicas, gente. Hoje os custos são mais acessíveis. Faz tudo dentro da lei. Já sai com a documentação para poder registrar no nome das duas, né? Tudo certinho. Cuidando da saúde direitinho. Exato. Não certas coisas não compensam. Depois vem uma dor de cabeça. Exatamente, né? assim. E eu entendo esse desejo, né, de casais aí, homossexuais querem constituir assim uma família grande, filhos e assim, totalmente eu acho que é uma grande oportunidade mesmo esses avanços da ciência para conferir esse direito, esse sonho para essas pessoas. Então, por que não fazer tudo direitinho, né? Seguir tudo direitinho. Agora eu vou falar uma situação imaginária, tá, Gabi? Por quê? Igual a gente comentou aqui, né? Realmente, pelo Conselho Federal de Medicina, foi permitido, né? Agora é permitido a doação direta de gametas para parentes até 4º grau. Então, vamos supor, a Eduarda não consegue engravidar por algum motivo, eu dou meus óvulos para ela. E vai fertilizar com o espermatozoide do marido dela, vai fazer um embrião e vai colocar no útero dela. Então, a filha é dela, mas eu que doei o óvulo. Vamos supor, numa situação que uma irmã doa para outra e a irmã morre no parto. A gestante, a mãe, morre no parto. A irmã que doou pode futuramente requerer a guarda dessa criança e batalhar na justiça contra o marido da irmã? Ela pode requerer a guarda tão somente o juiz vai analisar que existe alguma questão que inviabiliza, né, o pai de cuidar daquela criança, o pai está colocando aquela criança em alguma situação de risco. Sempre o juiz nunca vai retirar a criança do pai, porque a mãe que foi a doadora, ela não, né, a doadora não é a mãe, não tem direito de, não, ela não é a mãe daquela criança. Então, assim, o juiz não vai tirar essa criança do pai, salvo numa situação em que, considerando o benefício, o melhor interesse da criança, houver alguma situação de risco, né? O pai não pode cuidar, o pai não cuida bem, ou coloca a criança em uma situação de risco, aí sim o juiz vai analisar. Mas somente nessa situação. A irmã que doou, né, o óvulo, ela não é mãe daquela criança, definitivamente. Então, o pai mantém a guarda daquela criança sim, salvo nessa situação excepcional, quando houver alguma questão de risco para a criança, analisando o que é de maior interesse para a criança. A maioria, né, da utilização de gametas doados aqui no Brasil, ela é anônima. Né? Uma das coisas que eu mais gosto aqui no Brasil é isso, é o fato de ser anônimo. Então, casais que precisam utilizar óvulos de banco de óvulos ou sêmen, né, de um banco de sêmen, quem doa esses óvulos ou esse sêmen, doa de maneira anônima. E quem recebe não tem informações de quem doou. Eu tenho uma curiosidade, vou até te perguntar. Nessa doação, existe a descrição daquela do biotipo? Fenotipo? Tem um pouco, sim, da descrição. Altura, aqui no Brasil né? tem cor do olho, cor do cabelo, altura, peso, interesses. Isso tem. Nos Estados Unidos e em outros países, às vezes tem até foto, né? Mas lá a legislação é outra. Inclusive lá pode ter remuneração para doação de gametas. Aqui no Brasil não, tem que ser altruístico. Então, quem doa gametas são pessoas que realmente querem fazer o bem para outras pessoas aqui. Às vezes que fizeram um tratamento para congelar, né? Para congelar e não usaram depois. Ou fez um tratamento que sobrou, né? Ou é uma jovem, realmente tem muitos óvulos, e aí se solidariza e resolve doar também. Então, a grande maioria dos tratamentos aqui são com doações anônimas. Mas, como o Conselho Federal de Medicina permitiu essa doação direta, eu ainda não fiz nenhum tratamento dessa
maneira. Mas é uma angústia que me trazia um pouco essa situação, assim, de saber quem doou, se isso não cria, às vezes, uma situação um pouco mais delicada na criação da criança, alguma confusão ali de papéis. Eu tô pensando eu na acredito situação assim, a gente, aqui. a tia, né, a tia que é mãe mãe, biológica. não, é a tia que é a mãe biológica, né? Então, assim, talvez essa Só que ao mesmo questões tempo assim, de relacionamento biológica no DNA. É só no porque- DNA, não porque é a quem mãe gestou quem gestou, tudo. quem vivenciou. Porque quando a é gravidez. anônimo, a família às vezes nem sabe que a pessoa É. fez um tratamento com gameta doado, é uma coisa que não se expõe, né? Mas quando uma pessoa vai doar para outra dentro ali daquele relacionamento, fica mais exposto, né? E eu Fica acho que, de mais- certa forma, você colocou uma situação aí hipotética de que a mãe faleceria no parto, né? Mas suponha que não. Pensa, você e eu, assim. Eu Isso tem que gestei ficar muito a bem nossa claro, filha, tipo, né, a minha assim. filha, mas você pode olhar pra ela sabendo que Você reconhece pode- talvez os traços. isso pode assim, gerar confusão. É isso que eu A falei, gente é uma sabe que coisa o DNA doadora, né? determina muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, é feita toda uma avaliação psicológica. Sim, claro. Né? Então, todos os casos são avaliados por psicóloga, justamente para entender se cada um compreende Seu o seu papel. papel ali naquela Porque, situação. querendo ou não, gente, no né? sistema familiar talvez tenha algumas dificuldades, mas com uma boa conversa. Exato, e tem que estar definição tudo muito de bem papéis, entendido. né? Exatamente, bem compreendido. Igual quando há também a barriga solidária. Eu ia perguntar Que é agora. outra situação, né? Que a paciente, por exemplo, você pode não ter um útero por algum motivo, e aí eu vou gestar a sua filha para você. Uhum. Né? O embriãozinho vai ser colocado no meu útero, eu vou gestar para você. Que aqui Eu no sou Brasil também as regras, a lei é bem até clara em quarto relação a isso, grau, até quarto grau parente também. até quarto grau, ou se for outra relação, tem que ser aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. E totalmente gratuito. Totalmente. Não Por pode exemplo, se eu ter- não tenho uma irmã, ou se eu não tenho uma prima, Não pode né, haver nenhum alguém tipo que- de Você pode- compensação financeira. Exato. Aqui não é uma transação comercial. O que não acontece em outros países. Em outros países em que Por é exemplo, possível. nos Estados Unidos, pode voluntárias que não são próximas da família se oferecerem para gestar, mas elas recebem uma remuneração financeira. Aqui no Brasil, Gente, não. até uma profissão, se você for Tem pensar. até nos alguns Estados Unidos, filmes sobre exato. isso que abordam esse tema, né? Tem alguns Sim, filmes. tem mulheres que são gestantes, né, profissionais, assim, fazem várias gestações. Primeiro que, né, aqui no Brasil, então, não tem essa possibilidade, não é uma comercialização. Então, tem que ser uma pessoa próxima, parente até quarto grau. Explica Ou- o que é o parente até quarto Parente até grau, quarto Rafa. grau, grau é- primo. É até primo. Então, é mãe, irmã, primeiro grau, filha, primo. Isso. Né? É porque Então, as pessoas às é. vezes têm dificuldade de entender isso, né? Então, isso é importante de entender, porque realmente tem que ser uma pessoa do núcleo familiar, tem que estar ciente do papel de cada uma, né? De que quem está gestando não é a mãe, né? Esse é o papel dela. E aí, a minha pergunta é justamente porque aqui no Brasil, se não for parente de quarto grau, pode ser uma amiga, alguém que se disponibilize. Se for autorizado antes. A gente, quanto médico, a gente precisa fazer uma solicitação para o Conselho Federal de Medicina para ver se Autorizado. eles autorizam. Se tiver tudo autorizado, ok. Mas, Gabi, hipoteticamente falando, uma pessoa diz que a fulana é amiga e que vai gestar. Mas, na verdade, não é, está ocorrendo uma transação financeira ali. Claro que a equipe médica, né, não é conivente com isso, a gente não pode aceitar esse tipo de situação, mas vamos supor que ocorre alguma forma que eles conseguiram fazer essa... Esconder. isso, levou o parto até o final e depois a criança, no nascimento da criança, há uma transação comercial ali, uma forma de remunerar aquela mulher que gestou. Se isso for descoberto, pode dar algum problema? O que acontece, gente? O desrespeito às regras a respeito da barriga solidária ainda não é algo que foi tipificado como crime. Como é algo muito novo, então não é considerado crime no Brasil. Entretanto, isso é uma fraude, né? Você está ali omitindo informações ou repassando informações que não são verídicas, ou seja, isso é um ilícito civil. Então, essa pessoa que cometeu esse ilícito, ela pode se responsabilizar civilmente, ou seja, ela vai ter que pagar uma indenização, né, ou para a clínica que
talvez foi ludibriado o médico que não ficou sabendo, ela vai ter que realmente se responsabilizar civilmente, que é dano moral, dano material. Só que, assim, a gente ainda não tem uma tipificação específica estabelecendo que essa seria uma conduta criminosa. Eu acredito que por ser algo muito novo, né? Algo muito novo. Mas, assim, realmente, quando você fala, não existe essa possibilidade de compensação patrimonial, e se porventura o médico auxiliar ficou sabendo, né? E mesmo assim auxiliou naquela situação, o médico se responsabiliza administrativamente perante o Conselho Regional de Medicina. Então, tem essas questões, mas ainda não há essa tipificação no Código Penal. Mas é um ilícito civil, então responde civilmente sim, e vai se responsabilizar por qualquer tipo de dano que foi sofrido, né? Que qualquer uma das partes tenha sofrido nessa situação. Gabi, outra questão que eu tenho, assim, que eu lembro que eu estudei isso na medicina, né, na faculdade, é sobre herança. Então, um bebezinho que, infelizmente, nasce a termo, mas faleceu dentro da barriga. Então, ele morreu antes de nascer. Essa criança tem direito à herança? Não. O natimorto, não. Né? Ao nascituro, aquele que vai nascer com vida, ele são assegurados os direitos de herança. Caso ele nasça com vida, ele vai adquirir esses direitos. O natimorto, o bebê que nasceu morto, não. Agora, se porventura, vamos dizer assim, um caso bem específico, o avô faleceu enquanto o netinho estava na barriga, né? Esse avô faleceu. Esse netinho nasceu com vida, depois faleceu. Se ele nasceu com vida, ele é herdeiro, sim. Então, ele nasceu com vida, ele vai herdar os bens do avô. Agora, se ele nasceu já morto, ele não tem os direitos de herança, nenhum direito de herança. O natimorto não tem direito de herança. Isso sempre me deu dúvida. Agora, se ele nasceu com vida, ele, vamos dizer assim, ele tem os direitos de herança e que vão ser transmitidos para os herdeiros daquele netinho. Então, ele nasceu com vida e faleceu depois, ele tem os direitos de herança. É realmente assim. Agora, nasceu sem vida, o natimorto não adquire os direitos de herança. Porque a gente fala que a lei assegura os direitos do nascituro, né? Do bebê que está sendo gestado, já está sendo gerado na barriga da mãe, desde que ele nasça com vida. Então, no momento que ele nascer com vida, ele adquire aqueles direitos. Então, se ele faleceu, né, antes do nascimento, ele não adquire, né, ele não tem direito de herança, patrimonial de herança, não. E no caso, Gabi, vamos supor, uma mulher que engravida e ainda não tem... Ela informa a pessoa, né, ao homem que ela tá grávida. Ele falou, não é meu, não acredito e tudo. Quero DNA. Quero DNA. E aí eles esperam a criança nascer para poder fazer o exame de DNA. Quando é feito esse exame, o pai, por exemplo, né, ele tem que arcar com os custos que a mulher teve durante a gestação? Sim. Claro que sim. Existe uma questão que são alimentos gravídicos. Inclusive, assim, a mulher está grávida. Existe todos os indícios de que aquele é o pai. Ela namorava com ele, ela tinha um relacionamento, ela demonstra isso. Ela pode ajuizar na justiça, né? Ela pode pleitear esses alimentos gravídicos, que seria uma pensão alimentícia durante a gravidez? Sim. Né? Se restarem configurados ali os elementos de que ela tinha um relacionamento com aquele pai? Sim. Se porventura o bebê nasceu, foi feito o DNA, e aí foi comprovado que ele não é o pai, ela vai ter que devolver? Não, gente, porque alimentos gravídicos, igual pensão alimentícia, é irrepetível. Então, ela não tem que devolver. Mas, então, se o juiz determinou, pagou os alimentos gravídicos. E aí, depois, eu só descobri que eu sou, de fato, pai depois que o bebê nasceu. Né? E, então, os alimentos gravídicos teriam que ter sido pagos, não paguei. Né? Então, eu vou pagar agora, sim, com certeza. Retroativo. Isso eu não sabia, de que não tem volta, assim. Que não tem volta, não tem volta. Nossa, quer dizer que ela mentiu pra mim, eu quero receber. Não tem volta, não tem volta. Não tem... Isso é interessante, isso é polêmico. Isso é polêmico, né? Porque, tipo, realmente, né? Existem alguns casos que a mulher pode ter... Agindo maldade. Mas ela tem que demonstrar, né, nessa ação. Eu tinha um relacionamento com ele, nós estivemos juntos nesse dia. Então, ela tem que demonstrar alguns elementos para o juiz. Ela tem que demonstrar alguns elementos probatórios para o juiz. Se ela demonstrou isso,
Então, ele teve que pagar e depois descobrir que não é o filho, ele pode pedir uma indenização. Olha, eu sofri um dano moral. Ele pode pedir Agora, ele não pode pedir a restituição dos alimentos gravídicos. Olha, eu sofri um dano, eu passei por essa situação, eu tive uma perda patrimonial. Isso tudo ele pode pedir uma indenização. Mas aí, realmente, ela não vai ter que devolver o que ela recebeu, não. Gente, isso aí realmente eu achei muito legal. Até porque você pensa, né? Foi ali durante a gravidez, haviam elementos que provavam que o que ela estava falando parecia ser verdade, né? Agora eu quero aproveitar, Gabi, que você está aqui, pra gente falar de um assunto pessoal. Você falou lá nas suas redes sobre o congelamento de óvulos. Sim. Aí eu queria aproveitar que você tá aqui, né? Porque a gente conversou sobre isso. Sim. E eu falei, Gabi, se você puder, fala sobre o congelamento, porque a gente precisa falar mais sobre isso. E quanto mais alcance isso tiver para as mulheres, melhor, né? Sim. Então, fala um pouquinho da sua experiência, como que foi o tratamento, o que você achou? Foi muito penoso? Como que foi? Não, foi maravilhoso. Gente, eu sou fã do trabalho da Rafa. Fã número 1, assim, a gente se conhece desde novinha, sou muito fã. Eu acredito muito que hoje as mulheres, assim, a grande maioria das mulheres, a gente cuidou muito da nossa vida profissional. Mas, assim, eu pessoalmente tenho o sonho de ser mãe. E eu sei que muitas mulheres também têm esse sonho. E acabou que a gente foi adiando, porque foi trabalhando, foi fazendo outras coisas. E foi adiando esse sonho. E a gente tem a questão biológica da idade, que realmente é algo que é provado pela ciência. A gente tem que, né, assim, que é inquestionável. Então, no meu caso, eu queria ficar mais tranquila, ficar mais segura. E aí eu fiz o procedimento de congelamento e foi super tranquilo. Não é... Gente, não dói, né, Rafa? É muito tranquilo. Você toma uma medicação em casa e, assim, poxa, vida normal, sabe? Você não precisa parar nada para fazer. E realmente te deixa mais tranquila, mais segura de que você tomou suas providências. Porque a gente não sabe, gente, o futuro a Deus pertence. Mas você fez a sua parte, né? Por que não fazer a sua parte? A gente até brincou, né? Que as pessoas, elas gastam dinheiro com beleza, com viagem, com tudo. Mulher, né, gente? Gasta muito dinheiro com várias coisas. Por que não gastar aí com um sonho, né? Fazer a sua parte, se preparar. Porque a gente sabe que na vida não existe garantia. Inclusive, né, a próprio congelamento não é uma garantia. Porque não existe, gente, não existe garantia de nada na vida. Mas o que acontece é que a gente tem que se preparar, né? Porque quando você está preparado, a oportunidade surge, você tem o que fazer. Então, vamos dizer que você aí resolveu, encontrou a pessoa da sua vida muito mais velha, assim. Então, você tem uma chance porque você se preparou. Você tem uma possibilidade, né? Então, assim, aquela coisa, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, eu acredito muito, eu fiquei muito satisfeita. Sou fã, faço super propaganda, porque realmente foi maravilhoso. E tô feliz com meus óvulos congelados. Isso mesmo. Ó, eu queria deixar uma mensagem aqui, né, Gabriela, especialista na área, né, jurídica, para realmente você que está procurando fazer um tratamento reprodutivo, procure uma clínica, faça tudo conforme a lei, cerque-se de todas as possibilidades, legalidades, não faça nada clandestino, não faça em casa, não corra riscos. Hoje os tratamentos são muito mais acessíveis. Procure um especialista, né, médico, ele vai te orientar todas essas questões sobre gametas doados, sobre o que está dentro da lei, o que é ético, seus direitos de registro da criança. Porque quando o filho é seu e ninguém te toma, né? Exatamente, exatamente. Então, gente, eu vou complementar aí, Rafa. Eu acho que com um profissional que tem cuidado e que é humano, além de muito competente, fica muito mais... Você se sente muito mais tranquila e segura. Então... sou fã da Rafa, sou fã. Então, gente, tomem suas providências. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Pelo bate-papo, esclarecer esses temas polêmicos, difíceis, né? Mas que a gente, às vezes, né? Porque é muito detalhe de experiência, né? A gente sabe que tem gente que tenta burlar as questões éticas e legais. E a gente, o tempo todo, faz tudo conforme a lei, com psicóloga, dentro das orientações do Conselho Federal de Medicina, mas eventualmente a gente pode se deparar com situações, né? Então é bom a gente ter esse respaldo, né, do especialista na área jurídica. E, gente, sigam a Gabi nas redes sociais, que toda hora tem caixinha de perguntas
com esses temas, alguns polêmicos, outros realmente dúvidas do dia a dia, né? Da questão dos direitos familiares, civis. E, Gabi, seu Instagram de novo, pro Meu pessoal. Instagram, gente, é Prof. Gabriela Xavier. Isso, a gente vai deixar aqui na legenda também. Não deixem de seguir a gente, ativem o sininho e fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.